Olá, estamos aqui hoje para mais uma aula, onde a gente vai começar a conversar sobre a gramática. Então, o módulo da nossa aula se chama Estudo Prático de Gramática no Texto. Por que que a gente vai tratar do estudo da gramática? Porque é importante você conhecer a gramática, certo? Para compreender melhor as relações que você estabelece com o seu semelhante. A gramática, ela traz para a gente um conjunto de regras que, querendo ou não, são cobrados nos concursos, no vestibular, então a gente não pode fugir ao ensino da gramática, certo? Então, a nossa proposta hoje de trabalho é exatamente trabalhar a gramática contextualizada. E você já deve ter se perguntado muitas vezes, por que estudar gramática? Por que enfrentar tantas aulas de gramática? Essa reflexão, ela às vezes nos deixa até angustiados, porque a gente sabe que muitas pessoas têm dificuldade de estudar a gramática normativa. Então, a gente veio para quebrar um pouquinho, certo? Essa rejeição e trazer para vocês uma proposta diferente do estudo da gramática. E para mostrar de forma mais bacana isso, nós vamos dividir a gramática em três partes, e a primeira parte dela, nós vamos abordar a linguagem, A linguagem, que é essencial para a gente estabelecer a comunicação, certo? Reconhecer que a linguagem é uma atividade peculiar ao ser humano e ela é que permite que você realize a interação com o seu semelhante. Então, nós temos uma proposta hoje de conhecer a gramática, a linguagem, dentro do contexto gramatical. E aí nós vamos iniciar a nossa reflexão com um vídeo bem interessante dos humoristas que trabalham na Porta do Fundo, que trazem, certo, o uso da linguagem como uma estratégia de manipulação, certo, para um determinado fim. Essa vai ser a nossa proposta da aula. Eu vou abrir com vocês agora, eu vou compartilhar com vocês a tela do meu computador, e aí a gente vai assistir a esse vídeo. É um vídeo bem engraçado, interessante, que eu espero que vocês gostem. Eu realmente gostei muito quando assisti, certo? E aí nós começamos a nossa reflexão. Eu preocupado com o teu currículo aqui, tá? Principalmente na formação, sabia? Nossa, mas eu me formei jornalista em Londres, pós-doutorado, trabalhei no New York Times. Pois é, mas eu para trabalhar aqui no nosso site, essas credenciais já não fazem muita diferença. A gente faz um jornalismo diferente aqui, mais ágil, mais dinâmico, mais moderno, assim, mais papum, sabe? Papum como? É tipo ruim mesmo. Não entendi. Então, esse é mais jornalismo mesmo, então já tá meio ultrapassado. Tem mais tempo para isso, sabe? Tá aqui correndo, ó. Não dá para ficar apurando, correndo atrás de fontes, checando informação. Isso tudo demanda uma coisa, uma energia que a gente não tem mais. O que a gente faz? A gente basicamente pauta no Twitter, a gente replica umas fotos assim, de Instagram de umas pseudo-celebridades, enfim, basicamente é isso, tá? Não tem esse trabalho todo, mas o salário também não é, essas coisas, o salário é um pouco menor. Tudo bem, tô começando mesmo, né? Ah, ótimo. E vem cá, da português é bom? Muito bom. Então, que esse negócio de português correto, sabe, português pascoal, as pessoas leem, hoje ninguém mais entende. Se você escreve o negócio certo, o pessoal abre o site, vai ler aquilo e vai falar assim, nossa, o que é isso? É tcheco? É polonês? A pessoa nem pega mais. Então é sempre bom você abusar, assim, uma concordância verbal, uma concordância nominal, entendeu? Se você puder, comece uma frase com pronome, manchete 100% com pronomizão mesmo, tipo assim, se sentindo muito, Graciane é o O na avenida. Mas super bem, até porque você já usou um O, que é uma gíria gay que sempre cai bem. Usa o O, usa um babado. Até uma louca com K, que já caiu em 2013, usa para aceite, ama, super aceita, entendeu? E a gente tem uma limitação de tempo verbal também, tá? Qual a limitação? É basicamente futuro do pretérito, tá? É assim, exigência do jurídico mesmo, entendeu? Por dar um exemplo, o Bruno é gay? Sei. Nem eu. Mas aí, nesse caso, o que você fala? Você já diz que ele teria se encontrado com um bofe no motel. Não é verdade? Também não. Mas aí, assim, no caso, você já jogou a intriga lá. Eu teria, você não tá dizendo que ele foi, entendeu? Você deixa assim, deixa ali, ó. Deixa ali. Tenta aí, fala. Tá. Bruno de Luz. Começou errado. Você não pode dizer o nome da pessoa, entendeu? Você diz o nome da pessoa,
já tem um motivo para entrar com o processo contra a gente. Você diz que é a pessoa, sem dizer que é a pessoa. Nesse caso, aí você fala assim, ator e apresentador de fama questionável, que é reconhecido por ser amigãozão de várias celebridades mais relevantes que ele, teria se encontrado com o ex-BBB no motel. Pronto. Entendi, mas por que o ex-BBB? Então, ex-BBB é porque são mais de 200 e estão todos na merda. Nenhum faz carreira, não tem dinheiro pra processar ninguém. Então, assim, você pode falar de qualquer um. É sempre bom também, se terminar uma notinha dessa, uma aspa, isso no sentido, nossa, que maldade. Quem poderia inventar um negócio desse sobre alguém? Porque aí você já tira o seu da reta, entendeu? Parece que o negócio você recebeu assim no WhatsApp, no Facebook, você só repassou. Não saiu da sua cabeça. Você só fez esse favor para a sociedade, de redirecionar o negócio que estava aí já, entendeu? Tá. Quer ver? Tenta de novo, vamos lá. Dizem que a apresentadora afeminada da Record teria feito suruba com ex-BBB e funcionários de um salão de beleza, onde ele pinta o cabelo de louro para comemorar vitória sobre a Globo. Nossa, quem poderia ter feito isso com ele, hein? Kathleen, amei. Você não precisou nem esmiuçar aí, para quem tá lendo, saber que você tá falando com o Liberato, maravilha. Não, era por chato. Serve. Maravilha. Acho que 3 semanas você já tá ótima. Quer começar agora? Meus queridos, então, como vocês perceberam, aí eu tenho uma entrevista, né, de emprego, e aí o entrevistador está falando com a candidata e querendo coletar delas informações sobre o trabalho que ela poderia realizar dentro da empresa. E aí você percebe algumas falas assim do entrevistador que elas nos levam a uma reflexão, né? Quando ele diz assim, as pessoas estão cansadas do português pasquale, né? O correto está em desuso. Bom, o correto pode até estar em desuso na informalidade, né? Nessa comunicação informal que a gente estabelece com pessoas do nosso ciclo mais próximo, mas quando a gente pensa, certo, em vestibulares e concursos, a gente precisa, sim, voltar o nosso olhar para a gramática formal, porque é o que vai ser cobrado, né, nos concursos, no vestibular. Essa formalidade da língua, certo? E você percebe que, durante a entrevista, o entrevistador, ele faz uma fala orientando a candidata de como ela deveria conduzir o trabalho, né? Ela produziria notícias usando o verbo no futuro do pretérito. E isso tem importância em que sentido? Bom, o futuro do pretérito é um tempo verbal que indica uma situação hipotética, né, que pode acontecer. E isso nos chama a atenção porque você vai trabalhar num setor jornalístico onde algumas informações elas podem confundir, né, o leitor ou alimentar no leitor uma informação incorreta. Mas isso a gente vai observar que é muito da intenção da comunicação, né, entre o emissor e o interlocutor. Se você observar no dia a dia, você recebe muitas informações no seu celular. Algumas não são verdadeiras, são as chamadas fake news, né? E essas notícias, elas têm sido alvo até de punição hoje, certo? Porque elas interferem na vida, na organização da sociedade, acabam gerando situações de conflito, e isso daí é algo muito delicado, né? Para a gente que tem que conviver em sociedade, para a gente que tem que conviver com regras, para a gente que tem que se respeitar. Então, essa reflexão inicial que eu proponho para vocês, que eu proponho aqui para vocês do nosso estudo, ela vai permear a nossa reflexão. E para isso eu vou pedir para que vocês acompanhem, certo? Esses slides que eu estou mostrando agora para vocês, onde eu converso com vocês sobre a gramática, o estudo prático da gramática contextualizada, a comunicação e as fake news,
E a manipulação de informações. Vocês vejam que de início eu apresentei para vocês um vídeo de uma entrevista onde eu queria que você observasse como essa análise de currículo, como essa entrevista está sendo conduzida e qual é a finalidade, né, da empresa ao contratar essa jornalista. E aí nós vamos dar início à reflexão da linguagem como um mecanismo de comunicação, e eu vou puxar aqui essa minha tela que está aqui atrapalhando a visualização do slide, né, que traz a linguagem como um mecanismo organizado pela sociedade, certo? Que serve para estabelecer a comunicação, para a gente compartilhar nossas experiências. E daí, gente, gramaticalmente falando, nós temos a linguagem verbal, que é aquela que vai ser materializada na palavra, no uso da palavra, e que nós temos, então, como processo de construção a oralidade e a escrita, e a linguagem não verbal, que é aquela produzida por outros elementos, como, por exemplo, a dança, a pintura. Elas trazem informação para a gente e, portanto, elas também são consideradas linguagem. Veja que a linguagem é uma ação comunicativa. E quais são os tipos de linguagem que nós utilizamos, né? As pessoas confundem muito a linguagem, que é uma atividade comunicativa, com o idioma, que é um elemento utilizado para a comunicação. O nosso idioma é a língua portuguesa, certo? Portanto, a língua não é uma linguagem, mas sim um elemento utilizado para estabelecer a linguagem, que nada mais é do que uma forma de comunicação, certo? E é a linguagem que vai nos permitir conhecer e observar os aspectos históricos, sociais e culturais estabelecidos pelos seres humanos enquanto forma de organização. A linguagem pressupõe a interação social, a existência de pessoas participando dessa interação. Então, você tem aqui a linguagem, né, como essa sistemática. E aí nós vamos conhecer os tipos de elementos que nós temos dentro da linguagem. Nós temos o idioma, a pintura, a dança, a mímica, os gestos, os quadrinhos. Todas essas estruturas, elas são formas de expressão de uma linguagem, certo? Esses signos servem para representar. Veja que eu estou chamando de signo cada estrutura dessa que eu informo a vocês que é utilizado para estabelecer uma comunicação. Então, o idioma é um signo, a pintura é um signo, a dança é um signo, a mímica é um signo, certo? É um elemento. E nós vamos estar utilizando para estabelecer uma informação, certo? Então, aqui eu proponho para vocês que vocês observem sempre, durante uma interação comunicativa, a intenção do diálogo, a intenção das pessoas ao se comunicar, né? Então, se você pensar no vídeo, nós podemos estabelecer um conjunto de perguntas. Em qual contexto, né, os participantes desse diálogo se encontram? O que aconteceu durante a entrevista? Qual foi a reação dos participantes no ato comunicativo? São iguais, né? E a fala, né? O que a gente pode concluir da fala do entrevistador? De que forma esse contexto vai contribuir para a compreensão do sentido? Observe que ali eu tenho uma entrevista para um setor da parte do jornal que trata do entretenimento, que tem o objetivo de chamar a atenção das pessoas para um fato, certo? E aí nós vamos ter um outro problema. Será que esse fato é real ou é uma fake news? E aí a gente vai gerar um outro tipo de problema. E aí eu pergunto para você, você já se envolveu numa situação na qual você deu uma informação e essa informação era uma fake news, certo? Então, essas considerações são importantes para que vocês resolvam o nosso exercício. Lembrem-se que eu estou na atividade número 3, certo? E que vocês precisam responder, então, essa minha atividade. Agradeço, hoje a gente encerra a nossa aula por aqui. Eu espero
Eu espero que a aula tenha sido agradável, né? E que vocês consigam compreender, né, a importância da linguagem na comunicação. Tá, ok? Foi bem rápido, eu agradeço. Beijo grande e até a próxima aula.